pegar minhas colas, um segundo. Boa noite a todos. Bom, muito obrigada pela presença de todos, desencarnados e desencarnados, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, pela recepção, e eu espero que eu possa falar algo que sirva para alguém. Se não servir para vocês, vocês vão começar o treino que está ali na placa, que é exercitar a caridade para com a palestrante espírita. Porque vocês podem ter certeza absoluta que eu estou falando primeiro para mim, já que os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, tá? Eu quero falar com vocês sobre as nossas máscaras de hipocrisia, né? Quando nós nos ligamos a algum movimento religioso, nós costumamos trabalhar muito a moralidade. E isso é necessário. A moral é uma virtude que nós precisamos cultivar. Só que muitas vezes nós fazemos isso com uma máscara, né? Eu não sei se vocês já viram as palestras do Paviani. Ele costuma falar o quê? Que a gente chega na casa religiosa e a gente coloca o manto de santo. E aí quando a gente entra, a gente tem até a voz muda, né? Boa noite, meu irmão. Olha, que bom vê-los. Estou tão feliz de estarmos aqui. Né? Então assim, a gente fala mais baixo, a gente sorri mais, a gente faz aquela cara de santo. E essa máscara de moralidade, de santidade, a gente costuma carregar em vários momentos da nossa vida. Então, as pessoas que convivem conosco, às vezes vão falar assim, você acha que aquela pessoa é maravilhosa? Eu ouvi uma outra pessoa que me disse assim, eu o chamava de santo, eu dizia para todo mundo que ele era santo, ele era o santo, né? São as máscaras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas o que acontece? Quando nós adentramos a casa espírita, começamos a entender a principal coisa que nós temos que fazer aqui, que é a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, a gente começa a perceber que precisamos tirar essas máscaras, que nós não podemos seguir na hipocrisia. A gente começa a perceber que todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Eu tenho uma outra amiga espírita que ela fala que nós não temos problemas, nós temos desafios evolutivos. Porque tudo que surge na nossa vida é para nos impulsionar para o progresso, para a melhoria. Quando eu digo progresso, eu não estou falando em progressismo. Eu estou dizendo o nosso progresso moral. Eu estou dizendo a nossa evolução moral, a nossa melhoria, o nosso amadurecimento. Tá? Então, o que nós costumamos fazer? A gente costuma traçar uma linha muito rígida, né? Muito firme, escondendo as nossas sombras do mundo e desempenhando papéis, né? É muito fácil a gente ver a diferença, por exemplo, quando somos pais. Quando somos pais, nós desempenhamos um papel. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive situação de eu me esconder atrás da parede e fazer de conta que eu chorava para eu ficar brava com uma atitude do meu filho, que eu não podia não ficar brava, só que na verdade eu estava rindo. Eu estava gargalhando, eu estava quase chorando de rir, mas eu tinha que ficar brava naquele momento, eu tinha que desempenhar um papel de que aquilo não era adequado, aquele comportamento não era adequado e merecia uma correção. Mas eu não conseguia ficar com a minha cara limpa na frente dele, chamando atenção por algo que estava me tocando para a gargalhada intimamente. Então o que eu fiz? Eu me escondi atrás da parede, eu fazia de conta que eu chorava e eu estava gargalhando de rir. Então, veja, quando nós somos pais, é muito comum nós performarmos o papel de pai e mãe, né? E naquele contexto, nós estamos desempenhando aquele papel. Algumas vezes, em outro contexto do trabalho, nós desempenhamos o papel do funcionário ideal, do funcionário exemplar, né? E trabalhamos em cima daquilo. O marido e a mulher, muitas vezes, desempenham papéis, às vezes
não gostariam de serem simpáticos ou educados, ou estão com vontade de responder com tolerância zero, né? De serem suaves iguais coice de mula, mas aí às vezes engole aquela vontade de não ser tão gentil assim e desempenha um papel de gentileza, de educação, joga na balança os prós e contras, né? Joga na balança, às vezes se relembra, por que foi que eu me envolvi com aquela pessoa lá atrás? O que aquela pessoa tinha de bom na minha vida? Por que é que eu quis me envolver com aquela pessoa? E utiliza tudo aquilo para seguir desempenhando o seu papel, né? Qual que é o mal disso tudo que eu relatei? Nenhum. O mal é quando eu quero fazer de conta que eu sou perfeito demais, ou que eu quero julgar os outros diante dessa falsa perfeição que eu adquiri, quando eu resolvi me melhorar, eu resolvi me ligar a uma religião, eu resolvi me ligar a um emprego novo, eu resolvi virar uma personalidade por alguma razão, né? Então aí muitas vezes o que a gente faz nesses momentos? A gente se torna hipócritas, ou a gente começa a apontar o dedo para todo mundo, criticar todo mundo, esquecendo que quando eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 3 outros apontados para mim, né? Tem um trecho do Evangelho, no capítulo 2, que ele fala o seguinte: nós julgamos coisas que muitas vezes o Pai vai perdoar, porque o Pai conhece o íntimo de cada um, Deus sabe de todas as coisas realmente. Enquanto nós perdoamos coisas que o Pai vai julgar imperdoável, porque Ele conhece o íntimo de cada um, né? Então veja, temos que trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, mais do que tudo na vida, né? Esse é o principal calcanhar de Aquiles de toda pessoa que se diz espírita. Mas nós não podemos nos tornarmos falsos moralistas com isso. Nós também não podemos achar que a partir daquele primeiro instante que nós resolvermos frequentar uma casa religiosa, nós nos tornaremos Jesus, né? Existe um caminho a ser percorrido. E temos que jogar na balança porque a gente tem 2 lados disso. Nós não podemos ficar acomodados demais nos nossos erros, nas nossas sombras, nos nossos equívocos, na nossa zona de conforto / desconforto. E nós também não podemos achar que da noite para o dia nós vamos virar Jesus. Então nós temos que ter o equilíbrio entre essa evolução, esse trabalho, essa transformação. Nós não podemos ficar parados, né? Mas também não podemos nos auto-sabotar por um excesso de perfeccionismo. Como é que nós vamos achar o meio do caminho nisso para a gente seguir caminhando? Vai depender de cada um, né? Eu não posso, que mal me conheço, eu não posso chegar aqui e querer apontar o dedo para cada um e falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Se você fizer isso, a sua vida vai ser melhor. Eu não posso fazer isso, né? O que eu posso fazer? Eu posso me trabalhar, me autoconhecer, enxergar os meus desafios evolutivos, enxergar as minhas dificuldades, descobrir as minhas virtudes, porque todos nós temos os nossos desafios, mas nós temos as nossas virtudes também. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. As nossas virtudes são coisas que nós já desenvolvemos. E aí nós vamos fazer o que com isso? Nós vamos utilizar isso para nos dar o suporte para nós seguirmos evoluindo, para nos dar o suporte para nós seguirmos crescendo, para nos dar a força que falta quando o nosso excesso de perfeccionismo resolver bater. Porque tem dia que nós estamos mais autocríticos, né? Então tem dia que nós nos criticamos mais, às vezes até nos depreciamos, né? Às vezes atacamos a nossa autoestima, que não é uma coisa legal de se fazer, mas às vezes a gente faz isso, pensando que se fizermos isso, estaremos nos capacitando
para essa reforma íntima que nos é tão cobrada dentro da casa espírita. Então veja, é importante nos conhecermos, é importante conhecermos os nossos defeitos, sim, mas nós precisamos lembrar que nós temos esse dualismo, nós temos as nossas sombras, mas nós temos a nossa luz. E se nós não a tivéssemos, Jesus não teria dito que façamos brilhar a nossa luz, né? Façais brilhar a vossa luz. Jesus não teria dito, vós sois deuses. Isso não teria acontecido. E está nos escritos que isso aconteceu. Então nós temos a nossa luz também, que são as nossas virtudes, que estão aí para nos auxiliar a desenvolver as nossas dificuldades. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos aqui, né? O Kardec interrogou os espíritos sobre o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E o que os espíritos responderam? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Nós sabemos que isso veio de Sócrates, né? Que Sócrates nos ensinou desde lá de trás a importância do autoconhecimento, a necessidade de nós nos conhecermos. Eu estava imaginando, né? Eu escrevo também, sabe? É uma coisa que eu faço. Tem bastante coisa que eu não finalizei para eu publicar. Tem coisas que eu até falo, eu preciso pôr no papel, porque o livro está escrito na cabeça, mas eu preciso escrever para ver se eu me curo de alguns dos meus desafios evolutivos. E eu estava imaginando algo, né? Desenrolando tudo aquilo na minha cabeça. E aí eu pensei, se isso que eu estou imaginando acontecer, eu não sei como eu vou reagir, porque eu não gosto de surpresas. Eu gosto de ter conhecimento das coisas antes. Eu gosto de me preparar para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu tenho uma dificuldade genuína de não ser eu mesma. E é que é a questão da máscara, né? Eu preciso aprender a usar essa máscara para todo mundo. Porque é muito comum ficar estampado na minha cara o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu não quero. E nem sempre a gente pode agir assim, né? De vez em quando seria bom se todos nós tivéssemos cara de paisagem. Pelo menos eu. E eu estava lá pensando, eu falei, gente, se isso que eu estou imaginando acontece na minha vida, eu vou ter que falar assim, eu vou buscar um lenço, tipo uma burca, vou me esconder, pôr um óculos de sol e falar, agora continua falando, que ninguém vai ver minha reação, eu vou ter tempo de processar a situação dentro de mim e depois eu vou ter tempo de expor o que é que eu estou achando daquilo realmente, porque eu tenho uma dificuldade genuína de não ser eu mesma em todos os momentos da vida. E a gente magoa as pessoas com essa transparência toda. Estamos em um momento em que as pessoas acreditam, a nossa sociedade acredita, que nós temos que opinar sobre tudo. Passamos de um extremo de não ter voz para o outro extremo de achar que todo mundo é obrigado a ouvir a nossa voz. E de que nós temos que falar tudo que a gente pensa para todo mundo, da forma como nós quisermos falar, sem filtros. Então, Então veja, tem alguma coisa errada nisso, né? Eu tenho alguns posicionamentos, algumas vezes extremos. Mas eu mesmo me critico por isso, porque os extremos nem sempre são legais, nem sempre são bons, nem sempre são justos, né? E nós temos que pensar nisso e nos posicionarmos de forma extrema em relação às outras pessoas. Podemos ser nós que estejamos praticando uma injustiça, podemos não ser caridosos, podemos não ser honrosos, não ser virtuosos, né? Podemos prolongar o nosso sofrimento dos outros. E nem sempre isso vai ser legal, né? Bom, eu já falei, vou repetir. O foco principal nosso, qual que é? É o capítulo 17. Sempre o final do item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Eu diria que é o verdadeiro cristão isso, né? Eu brinco
toda semana eu falo, às vezes nós nos envolvemos em situações que são o desafio do cristão. Estão ali nos desafiando se nós realmente acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, se nós realmente queremos que Jesus seja o nosso modelo e guia, né? O pessoal brinca, o pessoal costuma falar assim, são situações que nos fazem pensar em perder o réu primário. Realmente isso acontece conosco todos os dias, com todo mundo, sem exceção. Mas a forma como nós reagimos a essas situações é que faz com que nós possamos nos chamar de cristãos ou não, né? Porque às vezes a gente se irrita, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente se perde no caminho, mas será que eu estou me esforçando para domar essa minha má tendência? Se eu passo por estas sensações e me seguro, né? Entendo que eu não posso sair por aí xingando todo mundo na internet, por exemplo, né? O que acontece? Eu estou me esforçando para domar as minhas más tendências. Se eu entendo que eu não posso querer entrar no desenho animado daquele antigo da família dinossauro e jogar a sogra do penhasco, eu estou me esforçando para domar a minha má tendência. Então aí o que a gente faz? Respira fundo, faz uma prece, lembra do orai, vigiai, orai, né? Orai e vigiai é um círculo virtuoso, então não tem fim. Põe uma coisa na sua vida, é algo que você vai implementar para o resto da vida. Orai e vigiai. Você ora para você não ceder à má inclinação. E aí você vigia para você se segurar, para se esforçar para não ceder à má inclinação. Aí você ora de novo, ou para você agradecer que você não cedeu, ou para você dizer, putz, eu cedi, agora o que eu faço? Vamos orar de novo, vamos trabalhar de novo, vamos começar de novo. Entendeu? Então, é um círculo que nós vamos carregar para toda a nossa eternidade, até nós chegarmos num ponto de evolução no qual nós não nos ataquemos mais por conta dos outros. Eu brinco, eu falo que o meu sonho de vida seria eu não me abalar, eu não me emocionar, eu não me envolver com tudo o que acontece ao redor. Então eu falo, eu tenho aquele sonho que o mundo esteja caindo e eu esteja plena, sem me exaltar, né? Eu não sei se algum dia eu vou chegar lá, mas isso é o meu objetivo. Eu pus isso na minha cabeça, eu mentalizo, quem sabe daqui a algumas milhares de reencarnações eu consiga chegar nesse ponto. Por enquanto eu ainda não cheguei lá, mas é o meu sonho, né? Bom, às vezes nós não temos ainda essa capacidade de nos conhecermos. E você sabe o que a gente faz? A gente ataca o outro. Então, às vezes eu tô com muita raiva e ao invés de eu entender que eu tô com aquela raiva, eu falo assim, por que você tá com raiva? Por que você tá nervoso? Fica calmo, acalma. Eu não tô te entendendo porque você tá tão nervoso assim. Alguém já viu isso acontecer? Eu tenho certeza que conosco aqui, espíritas, não acontece. Mas a gente já viu acontecer com o vizinho, né? A gente já viu acontecer com outras pessoas. Isso, gente, eu não sou psicóloga, tá? Mas eu leio muito. Mas isso na psicologia tem o nome de efeito espelho. Então a gente joga, projeta no outro aquilo que somos nós que estamos sentindo. Por quê? Porque nós às vezes não conseguimos aceitar que somos nós que estamos sentindo aquelas coisas ruins, aquelas sensações inadequadas. E a gente joga para o outro, põe a culpa no outro. Né? Nós somos excelentes em fazermos isso. Não nós aqui, né? Pessoal, lá, os vizinhos, sabe? Não a gente. Eu sei que todo mundo que entrou daquela porta para cá já está alguns passos à frente da porta de fora. Entrou, está uns passos à frente, mas está tudo certo. Então, às vezes a gente faz isso. Bom, essa parte eu já te falei, que às vezes a gente... e às vezes... Vocês sabem por que a gente faz isso? Porque falta uma virtude chamada coragem.
Às vezes nós nos sentimos tão corajosos, né? Daqueles capazes de enfrentar um leão, não uma barata, lógico, barata é coisa para os homens, evidentemente, né? Mas às vezes a gente se sente apto a enfrentar um leão, de tão corajosos que nós nos julgamos, mas somos incapazes de olhar para nós mesmos e tentarmos entender as nossas sensações. Então, às vezes, nós temos que trabalhar a virtude da coragem. Outro ponto. Vocês percebem que pensem nas pessoas verdadeiramente fortes que vocês conhecem. Analisa, são aquelas pessoas que nunca falham? Ou são aquelas pessoas que mesmo falhando, elas nunca param de tentar? Ou elas simplesmente nunca param, né? Elas continuam seguindo. Isso me faz duas reflexões, me lembra que vocês devem conhecer muito bem, são duas frases que todo mundo repete por aí, e todo mundo deve ter amigos ou já passou por situações parecidas. Um caso são os concursos públicos, que às vezes a gente vê vestibular, concurso público, provas, exames admissionais para algum tipo de emprego ou qualquer coisa assim, né? O que ocorre? Quem é que não passa? Aquele que desistiu. Porque os outros que seguem tentando, uma hora vão passar, uma hora vão entrar. Então, o único que não vai ser aprovado, seja num vestibular, seja num concurso público, ou seja para entrar em determinada empresa, é aquele que desiste. Do contrário, se a pessoa continua estudando e continua se preparando, continua fazendo as provas necessárias, ela vai ser aprovada mais cedo ou mais tarde. Isso ensina o quê? Isso ensina persistência, resiliência, dedicação, disciplina. São todas virtudes que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia e aplicar em todas as esferas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos interpessoais, né? Casamento, família, amigos, pessoas com as quais a gente convive no trabalho, trabalhadores da casa espírita. Outro exemplo, vocês sabem qual é a diferença entre um faixa branca de artes marciais e um faixa preta? O faixa preta, ele é um faixa branca que não desistiu. Continuou treinando, continuou fazendo exame de faixa, apesar dos tombos, apesar das porradas que levou. A única diferença é essa. Né? Então, a vida nossa é isso, é a não desistência. É a gente continuar levantando, apesar das porradas que a gente leva no dia a dia, continuar lutando, continuar enfrentando os nossos desafios, aprender a lidar com aquilo, ver o que aquilo está trazendo para a nossa existência, que ensinamento que a gente tem daquilo. O que é que a gente pode aprender com aquilo? O que nós podemos nos melhorar com aquilo e continuar indo, não tem outro caminho aqui. Aqui, assim, a gente entrou num trem e não tem como desistir, não tem como descer. Esse trem vai continuar rodando e não tem como a gente descer e não tem como desistir. Aí, como é que você quer a sua viagem de trem? Você quer ficar parado, deprimido, acomodado, sofrendo, triste? Ou você quer olhar pela janela e ver os pássaros, você quer ver a paisagem, você quer aproveitar o seu tempo ali, você quer fazer amizade com as outras pessoas que estão nos outros pedaços, nos outros trechos, nos outros vagões. O que você quer da sua vida? Somos nós que escolhemos todos os dias. Né? Todos os dias nós escolhemos. Nós vamos ficar parados, nós vamos voltar, deitar de novo na cama. Que tem muita gente que não consegue ter essa coragem, esse desafio, essa vontade, essa disposição de levantar da cama. A gente já conheceu pessoas assim. E vai saber se a gente já não esteve nessa situação. Né? Então, muitas vezes, a gente conhece, a gente lida com pessoas que não têm a disposição de levantar da cama. Só que, se não levantar, nada vai mudar. Se não levantar, se não continuar tentando, se não mudar a forma de enxergar as coisas não vão melhorar nunca mesmo.
Aí não tem como. Mas, se eu escolho levantar da minha cama, eu escolho olhar para o céu, eu escolho olhar para o cachorro, para o filho, para o marido, para a tia, para a avó, para o trabalho, seja lá para quem for, eu escolho, são escolhas que a gente faz todos os dias, a gente escolhe continuar vivendo, a gente escolhe continuar se melhorando, a gente escolhe continuar tentando, a gente escolhe continuar nos desafiando, são escolhas que fazemos todos os dias. Nós temos um problema hoje em dia, social, que é o desequilíbrio nas relações. Que nós estamos falando de relações, né? Tudo isso a gente não faz sozinho. A gente não vive sozinho, né? Temos a nossa família, temos os colegas de trabalho, colegas da casa espírita, quem faz algum tipo de estudo, colegas de estudo, etc. Nós não estamos sozinhos, né? E hoje em dia, nós, com tudo o que foi disposto aí, né? Vamos suavizar os verbos. Tudo que foi jogado aí pra gente foi nos ensinado uma competição, né? Foi nos ensinado que para a mulher crescer, o homem tem que diminuir. Para os pais se sobressaírem, o filho tem que ser pisoteado. Para o filho sobressair, os pais têm que ser desrespeitados. Para o aluno ser bem tratado, o professor tem que ser pisoteado, e por aí vai, né? Para que o funcionário tenha direitos, o patrão precisa ser destruído. E para o patrão prosperar, o empregado tem que ser pisoteado, e por aí vai, né? Foi nos ensinado uma dinâmica social de luta de classes, que não favorece ninguém. Ao contrário, só prejudica a todos nós e a todos os envolvidos nessa suposta luta. Por quê? Porque faz com que as pessoas fiquem sozinhas e faz com que as pessoas tenham uma vida mais difícil no seu dia a dia. No fundo, faz com que as pessoas percam direitos ao invés de terem mais direitos. Né? É uma ilusão isso que nos foi ensinado. E uma das coisas que acontece nos últimos tempos é na família. Algumas pessoas deixam de cumprir as suas obrigações, enquanto outras ficam sobrecarregadas. Vou dar um exemplo. Nem sempre é assim, mas pode acontecer, tá? Então, um dos cônjuges é deixado com toda a responsabilidade, às vezes da casa, da educação dos filhos, às vezes da casa, da educação dos filhos, do trabalho de fora, às vezes, enquanto o outro, às vezes, está ali fazendo o mínimo, né? Então, não estou dizendo se é homem ou mulher, pode acontecer com qualquer um dos sexos, tá? E eu vou morrer e não vou falar gênero, é sexo, tá? Então, assim, pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer o homem que explora a mulher que explora o homem. Quando um dos parceiros de vida ali se esquiva das suas obrigações, o outro fica sobrecarregado. E aí o outro vai ter mais dificuldades no seu dia a dia. E esse que está se esquivando não vai amadurecer, não vai se melhorar, não vai aproveitar aquele momento familiar para desenvolver as suas virtudes. Então eu dei um exemplo. Vamos lá, pais e filhos. O que acontece? Muitas vezes os filhos já estão em um momento que eles podem caminhar com as suas próprias pernas. Eles já estão em um momento que eles têm condições de agregarem mais responsabilidades. Só que os pais, ou por um excesso de protecionismo, ou por medo do mundo aí fora, ou, sei lá eu por quê, pela criação que teve, ou por dó, né? É muito comum os pais, algum dos pais, né, ter dó de algum filho que passou por algum desafio, às vezes de saúde, por exemplo. O que esses pais fazem? Se sobrecarregam e não distribuem essa responsabilidade. Não cobram que esses filhos tenham um pouco mais de atitude em suas vidas e se desenvolvam e amadureçam e etc.
Vamos pegar lá, patrão e empregado. Às vezes o empregado se sente explorado, e aí o que ele faz em contrapartida? Ele não entrega as obrigações dele. Ele não trabalha o suficiente, ele não se importa o suficiente, ele não faz o suficiente. Ele utiliza o tempo da empresa para ele ver as redes sociais, postar nas redes sociais, e acha que ninguém está vendo, né? Tá todo mundo vendo isso. Mas ele critica o patrão, critica o empresário, critica o produtor, critica, reclama, se possível, enfia a faca de toda forma possível e inimaginável. Mas também existe o patrão que explora, que quer que o funcionário trabalhe além do horário sempre, que quer que o funcionário não tenha família, não tenha nada que não seja a própria empresa. Existe também, né? Então, o que acontece? Qual que é o ideal? O ideal é a gente promover esse divisionismo que vem sendo tão comentado e que é tão popular na internet? Não. O ideal é nós unirmos as pessoas, né? O ideal não é nós separarmos. Eu vou pegar um exemplo que eu vivi muito, né? Porque eu cresci num escritório de advocacia e eu fiz estágio na defensoria, na procuradoria, quando fazia o papel de defensoria, e depois eu trabalhei muito tempo como advogada também. Ou seja, o que eu lidei com separações de casais não está escrito. Desde quando eu era pequena eu acompanhava como é que funcionava. A coisa mais fácil, entre aspas, né? Mas para a sociedade em geral seria a coisa mais útil a ser feita, é você tentar conciliar esse casal. É você tentar ver, filho, senta aqui. Eu já vi alguns advogados na internet que eles até tentam, né? Meus pais sempre tentaram. Meu pai uma vez, inclusive, falou assim, vocês voltam daqui um mês, tá? Vocês vão precisar desse documento, mas tenta fazer isso, volta daqui a um mês, vamos ver se a gente consegue se acertar. E não teve jeito naquele caso, mas tudo bem. Mas veja, o que acontece? Se a gente às vezes tentar conciliar essas partes todas, né? Vamos tentar conciliar o casal, vamos tentar conciliar a família, vamos tentar conciliar esse grupo de trabalho, de colaboradores. Vamos ver como é que a gente consegue organizar essa sociedade diferente. Se nós começarmos a adotar posturas assim nas nossas vidas e com os nossos próximos, talvez nós possamos fazer a verdadeira transformação social tão sonhada por tanta gente por aí, mas verdadeira no sentido de todo mundo viver melhor e em paz, né? Todo mundo viver melhor e sem guerras de egos, por exemplo. Então, são coisas para nós pensarmos. Outro ponto que acontece hoje em dia, que a gente ouve muito falar, né? As pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Tem até uma música, eu não me recordo de quem, não sei se é Capital Inicial, né? Que fala alguma coisa assim, eu quero sempre mais. As pessoas nunca estão satisfeitas. Então, elas querem um trabalho melhor, um salário melhor, um cônjuge melhor, um carro melhor, um micro-ondas melhor, um air fryer melhor, um forno melhor, uma roupa melhor, um sapato melhor. Elas nunca estão satisfeitas uma televisão melhor, um programa de coisas que a gente assiste, televisão de planos, né? Eu nem sei como é que a gente chama isso hoje em dia. Melhor, né? Então, nós vivemos numa sociedade que é incentivada a nunca estar satisfeita com nada. Isso tem um ponto positivo? Sim, seria bom se todos nós estivéssemos nessa empreita conosco mesmo, né? Nunca estarmos satisfeitos com as nossas falhas e estarmos sempre tentando nos melhorar a cada dia mais. Mas a gente também não pode ser perfeccionista e nem nos auto-sabotar por isso. Voltemos. Mas então, nessa situação das pessoas nunca estarem satisfeitas, o que acontece? O trabalho nunca é bom. Nenhum trabalho é bom. Nenhum trabalho paga o suficiente. A gente vê muito isso com os mais jovens hoje em dia, né? Aqui não tem ninguém assim, né? Tá todo mundo aqui já viveu um pouquinho. Eu acho que ninguém está passando por isso nesse momento. Mas às vezes o filho, o amigo, ou as pessoas que a gente atende na casa espírita, né? Então o que acontece?
nenhum trabalho é digno da pessoa. As pessoas hoje em dia, elas estão num patamar de evolução, eu estou sendo irônica, caso ninguém tenha percebido, tão alto que nenhum trabalho é digno da magnitude daquela pessoa, né? Eu lembro que eu estava comentando com uma amiga, eu falei assim, nossa, eu tenho um batom que eu vendo que eu ganho R$1. Aí ela virou e falou assim, eu tenho uma cliente que vende pão, ela falou que ela ganha 20 centavos pelo pão. Então, quantos pães a pessoa que ganha 20 centavos, ela tem que vender de pão para ela poder pagar o funcionário dela no fim do mês, para ela poder pagar os impostos, para ela poder pagar a luz, etc, etc e tal, né? Mas ela tá lá dizendo que o trabalho dela não é bom, ela tá lá reclamando que ela deveria ganhar mais, ela tá lá dizendo uma série de outras coisas. Não. Ela tem consciência de que aquele produto dela, o máximo que ela vai conseguir tirar é aquele valor, mas que ela tem outros produtos que ela vende, que tira um pouco mais e no fim faz o equilíbrio e o trabalho dela continua girando e continua fazendo. Agora pega um jovem de hoje e coloca para fazer um trabalho assim, que vai ganhar, por exemplo, 20 centavos por pão. Não faz. De jeito nenhum. Jamais, porque ele é um ser especial que veio de outro planeta para desenvolver a nossa humanidade, e ele é digno de todos nós o cultuarmos e ele ganhar muito mais do que isso, ganhar no mínimo 20, 30 mil por mês sem fazer nada, só pelo fato dele existir e estar aqui na nossa sociedade de hoje. Então, mas por que é que eu estou fazendo essa reflexão social neste momento? Porque, gente, a gente não pode ser nem o mínimo, a gente não pode ter uma autoestima tão baixa a ponto de nós nos acharmos a pior pessoa do mundo e nos jogarmos no chão para os outros pisarem em cima, mas a gente também não pode ser o máximo de achar que nós somos reis do universo, né? Nós temos que procurar aí o nosso equilíbrio. E nós temos que entender que o trabalho, para que serve o trabalho? Alguém sabe aqui? Trabalho serve para nós nos desenvolvermos como seres humanos. Ponto. É para isso. É para a gente pagar nossas contas? É. Mas o principal é para nós nos desenvolvermos como seres humanos. Então, para nós nos desenvolvermos como seres humanos, nós precisamos, desde a pessoa que vai passar o coletor de lixo, que vai passar catando lixo, até o CEO da empresa. Nós precisamos de todo mundo. Né? Até o produtor que está lá de sol a sol, produzindo para a gente comer e que a gente acha que o alimento aparece milagrosamente pelo gênio da lâmpada mágica no mercado. Entendeu? Então, veja, nós precisamos de todo mundo na sociedade. A gente precisa do motorista de ônibus, nós precisamos do médico, nós precisamos do advogado, nós precisamos do policial, nós precisamos do professor, nós precisamos do encanador, eletricista, pintor e por aí vai. A gente precisa de todo mundo. Então, existe algum trabalho que não seja digno? Trabalho. Estou dizendo trabalho. Eu não estou dizendo ocupações ilícitas. Estou dizendo trabalho. Tá? Não tem, porque todos nós precisamos de todos esses papéis que são desempenhados no dia a dia para que a nossa sociedade possa funcionar. E todos nós usufruímos de todos esses serviços que são prestados por toda essa turma que está aí. Querendo ou não, gostando ou não. Por exemplo, eu posso não ser feliz com a secretária do médico, que você tenta agendar uma consulta e parece que você está falando com Deus. Eu posso não ficar feliz com isso, mas eu preciso lidar com aquela pessoa, eu preciso usufruir aquele serviço, eu preciso tratar bem aquela pessoa, eu preciso respeitar aquela pessoa, né? E é assim com todo mundo. Existem pessoas que desenvolveram um certo ranço por algumas profissões, né? Então, às vezes, só pelo fato de que a pessoa ou o indivíduo desenvolve determinado papel, a outra tomou um ranço daquilo. Às vezes um policial, um médico, um enfermeiro, o advogado, sei lá eu, mas o professor, né? São profissões mais comuns, mais facilmente atacadas. O político, né?
Então, é comum nós termos desenvolvido esse ranço social por algumas profissões, mas a gente tem que entender que nós não podemos desrespeitar os indivíduos que estão exercendo aquelas profissões. Por mais que a gente possa ter pavor de gente de roupa branca. E tá tudo certo, eu também tenho, tá? Eu prefiro o leão, a barata, do que a pessoa de roupa branca, tá tudo certo, entendeu? Qual que é o fundamento, então, final de tudo isso que eu falei até agora e que eu tenho que encerrar, porque o tempo tá no fim, tá? Nós precisamos nos autoconhecermos para que nós possamos enxergar os nossos desafios, enxergar as nossas qualidades, aprendermos a nos amarmos com isso, porque Jesus disse: amar ao seu próximo como a ti mesmo e não mais do que a ti mesmo. Então nós temos que nos amarmos em primeiro lugar, tá? Nos respeitarmos, aprendermos a respeitar o próximo, e com tudo isso nós temos que nos esforçarmos diariamente para fazer a nossa transformação moral e domar as nossas más inclinações. E a casa religiosa, ela nos dá um suporte para isso. Ela nos auxilia, ela nos consola, ela nos dá direcionamento, ela nos dá um rumo para que a gente consiga fazer isso. Ela nos dá acolhimento. A moral é essa, tá? Eu espero que todos nós possamos sair daqui pensando na urgência do nosso tempo aqui na Terra, né? A nossa urgência de fazer a nossa transformação moral, mas também deixando o nosso perfeccionismo de lado, a nossa autossabotagem, e nos amando uns aos outros, nos melhorando, vencendo os nossos defeitinhos, esforçando todo dia para nós seguirmos cristãos, para nós respeitarmos o próximo, com um pouco mais de paciência, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de resiliência. E obrigada. Vamos lá. A oração, você vai fazer? A gente faz agora ou depois? Como é que é? Agora você faz a oração. Então tá bom. Só vai apagar a luz, né? Então tá. Então, nós vamos aproveitar esse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer por tudo de bom que nós temos na nossa existência, por todas as nossas virtudes, por tudo que nós já conquistamos. Agradecer por todas as pessoas que nós amamos, por todas as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia. Agradecer pelos nossos desafios. Vamos pedir à espiritualidade amiga que nos envolva, que traga a cada um de nós aquilo que nós vamos buscar aqui e que nós possamos irradiar essa energia para todos aqueles que realmente necessitam. Sejam pessoas próximas a nós ou pessoas mais longe, que estejam precisando por questões de saúde, de emprego, financeiras, de relacionamento, etc. Que todos possam ser atendidos na medida das suas necessidades. E que possamos retornar aos nossos lares, cheios dessa boa energia e, acima de tudo, com essa predisposição para nos transformarmos e seguirmos Jesus como nosso modelo. E que assim seja.